Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os meus lidos de março. Como vocês viram aí na capa e no título do vídeo, a ressaca literária veio. No mês de março eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, né? Porque foi o mês de despedida das minhas férias, porque minhas aulas voltaram no final do mês passado, né? Do mês de março. Então eu queria ter lido muito, mas infelizmente não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Mas ainda assim, se eu tivesse lido um livro, pra mim já tava bom. Foi só uma expectativa que eu criei por ser o meu último mês de férias. Mas tá tudo bem. Então eu vou contar pra vocês os livros que eu li esse mês, tudo que eu achei sobre ele, com as minhas notas. E eu espero muito que você goste do vídeo. Se você gostar, por favor, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe um comentário contando quais livros você leu esse mês, eu vou adorar saber. Me indica algum livro que você acha que eu preciso ler. E é isso, bora lá. Como eu falei, né, eu tava em ressaca literária. Eu li bastante no mês de fevereiro, eu li 15 livros no mês de fevereiro, então assim... eu li muito mesmo. Tem vídeo dos livros de fevereiro aqui. E eu achei que março ia continuar nesse mesmo embalo, mas infelizmente não rolou. E eu entrei numa ressaca literária que eu só fui conseguir ler, tocar em um livro na metade do mês. Eu comecei a ler um livro no dia 14 de março. Então, tipo assim, eu fiquei 14 dias sem ler nada, zero. E eu tava querendo ler, eu tava tentando, só que é aquilo, né? Quando você não tá afim de ler, eu acho que você tem que respeitar seu momento. Porque às vezes se você força a ler no momento que você não tá afim, tu pode entrar numa ressaca muito pior. Então assim, eu só respeitei meu momento, fui fazer outras coisas. E aí, dia 14, né, eu acabei decidindo começar a ler um livro. Um livro curtinho, peguei ali um livro mais... bobinho, entre muitas aspas, né? Peguei um Young Adult pra ler, que foi esse livro aqui, Cool for the Summer. Por que eu escolhi ele pra ler? Ele já tava no meu wishlist, eu já tava querendo ler esse livro. Mas aquela trend do TikTok, né? Daquela dancinha, Cool for the Summer, da Demi Lovato. E aí, tava direto tocando, eu falei assim, vou ler esse livro. E aí eu peguei ele pra ler, eu já tinha ele... baixado no meu celular. E assim, eu acho que foi uma leitura bem boa. Como eu falei, eu acho que é Young Adult, né? Que se passa ali na fase do... São adolescentes, ali na faixa do... terminando o colegial, ingressando na faculdade. Essas coisas assim. Eu achei o livro bem interessante. Ele é bem curtinho, tem 200 e pouquinhas páginas. Então foi um ótimo livro pra me tirar da ressaca literária. Eu achei um livro ótimo porque ele vai tratar da descoberta da sexualidade, né, da Larissa, que é a personagem principal. Ela a vida toda foi apaixonada por um menino do colégio dela, que se chama Chase, até que ela vai passar um verão em Outer Banks, que pra quem já viu a série, né, no local de Outer Banks, ela vai passar o verão lá. E aí ela vai com a mãe dela pra casa do chefe da mãe dela. Esse chefe tem uma filha que se chama Jasmine. Então eles passam lá o verão, eles quatro. E ela começa a pegar uma amizade com a Jasmine até que elas acabam se envolvendo romanticamente. E isso é um choque pra Larissa, porque ela a vida toda gostou só do Chase. Ela não entendia a própria sexualidade, apenas gostava do Chase. Então esse livro ele vai abordar essa descoberta dela, né? Desse sentimento que ela tá sentindo por uma outra menina. Então ele passa entre passado e presente, contando, né, do momento em que ela está, quando volta às aulas dela, depois desse verão, que ela teve esse romance. E o passado, no caso, esse verão, contando um pouco desse romance. Eu achei muito interessante porque a maioria dos livros aí, né, eles são construídos em algum momento do livro. Todo mundo se vira contra a protagonista, todo mundo fica com ódio dela. E tipo assim, eu sinceramente... fico com raiva quando às vezes isso acontece, porque eu quero que as coisas se resolvam logo. E assim, esse livro não tem isso. Ele tem intrigas, lógico, mas não tem aquele momento em que todo mundo tá contra a protagonista, que todo mundo odeia ela e ela tem que sair se explicando pra todo mundo. Eu achei um diferencial que eu gostei bastante. Ele trata bastante, né, da descoberta da sexualidade da Larissa. E o que eu mais achei interessante é que, assim, ele vai contar, né, do passado e do presente. E a Jasmine e a Larissa, elas se conhecem nesse verão, porque elas moram em locais longe uma da outra. E aí, quando a Larissa volta pro colégio dela, no primeiro dia de aula, lá no colégio dela tá a Jasmine. E ela fica sem entender, porque a Jasmine mora em outro lugar completamente diferente da onde ela mora. E aí ela, tipo, quer entender o que tá acontecendo, né? Só que a Jasmine simplesmente começa a agir como se não conhecesse ela. E aí vai trabalhar também do porquê que a Jasmine tá fazendo isso, como que ela vai lidar com esses sentimentos conflituosos nela. Eu achei muito interessante. Eu dei nota 4, é um livro super fluido, super gostosinho de ler. E aí depois dele, eu li um dos hypadíssimos aí, né? Daisy Jones and the Six.
Demorei pra ler, ele já tá hypado já há bastante tempo. Eu queria ter lido ele antes de ter lido Evelyn Hugo, mas eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo em janeiro, tenho minhas considerações sobre ele aqui no canal. E aí eu decidi pegar esse livro pra ler. Ele não tá nada marcado. Eu gosto muito de marcar livro quando eu tô lendo. Só que eu li ele todo pelo celular. Eu tinha o físico, mas eu li ele todo pelo celular. Porque depois que eu descobri esse negócio de ler pelo celular, pra mim eu achei muito mais prático do que ficar com o livro na mão. Então eu tenho lido muitos livros de forma digital, mesmo que eu tenha o físico. Mas enfim, né, eu acho que muita gente já sabe sobre o que fala Daisy Jones and the Six, por ser muito hypado, né? Mas ele vai contar a história da Daisy Jones, que é uma adolescente aspirante a cantora. Então vai contar desde o início da adolescência dela até, né, uns anos depois. E a banda The Six, que é formada por 6 caras e uma mulher. Contando também como que essa banda se formou até eles chegarem no estrelato. E aí essa junção, né, da banda Daisy Jones, da banda The Six e da Daisy, que eles começam a fazer uma turnê. Então ele vai trabalhar todo esse estrelato desse grupo musical, né, a Daisy e o The Six, dessas 7 pessoas, todo o submundo do estrelato. E eu acho que é trabalhado de uma forma bem crua a questão do vício das drogas, do vício da bebida, muito de forma muito crua, como que é o estrelato. Então, assim, pra quem tem gatilho em relação a essas coisas, né, a vícios no geral, eu acho que é um livro bem delicado, porque ele trata de forma muito crua mesmo. Ele não tem rodeios pra falar sobre o que os integrantes estão usando, quais drogas, e são várias drogas. Então, assim, é bem pesado. Mas eu gostei bastante da forma como que isso é descrito, sabe? Sem muito rodeio. De forma muito escancarada mesmo, de como que funciona o estrelato e essas coisas todas. O livro ele é escrito também, né, em formato de biografia, né? Tipo da Evelyn Hugo. Então ele vai contar toda a trajetória deles. Ele é feito tipo uma entrevista, né? Como se uma pessoa estivesse entrevistando eles. E aí no final tem um plotzinho em relação a isso, que eu gostei bastante, me emocionei com o livro, não achei que eu fosse me emocionar, me surpreendi em relação a isso, então me emocionei no final, gostei bastante da leitura, foi um dos favoritos do mês, dei nota 5. Só que um detalhe que eu gostaria que tivesse tido mais é eles abordarem a questão deles tratarem esse vício dos personagens. Tem o vocalista do The Six, né? Ele vai tratar do vício dele numa clínica de reabilitação, mas eu acho que não mostra o processo da reabilitação dele. É só, tipo assim, ele indo pra clínica de reabilitação e depois ele lutando pra manter isso. Mas o processo dele lá, na reabilitação de fato, não é tão abordado. Tipo assim, eu acho que eu gostaria, mas não sei se tiraria o foco do livro, mas enfim, eu acho que ele é bem completinho, eu gosto muito, muito, gostei bastante da escrita da Taylor Jenkins Reid, então assim, sou um dos favoritos e eu tô muito ansiosa pra ler Malibu Renasce, né, que é essa trilogia da fama, sei lá do que. Mas é isso, finalmente li isso aqui. Agora, depois que eu terminei de ler pelo celular, eu vou ter que sair marcando aqui tudo que eu marquei no meu celular, porque eu gosto de ter o livro todo marcadinho, caso eu vá reler ou queira ler alguma passagem específica. Mas esse foi o meu segundo lido do mês. Depois dele, eu continuei lendo, né, a saga de ACOTAR. Li o segundo, Corte de Névoa e Fúria. Tem vlog de leitura aqui no canal. Tem tanto de Cor de Espinhos e Rosas quanto de Névoa e Fúria. Saiu na semana passada. Então eu vou deixar ele linkado pra vocês verem todas as minhas opiniões sobre esse livro. Então eu não vou me prolongar falando sobre ele, porque tem um vídeo especial só sobre as problemáticas desse livro, tudo que eu achei sobre ele, minha nota final. Então assim, vai lá ver que o vlog tá bem legal, de verdade. Então assim, vou deixar aqui linkado e quando acabar esse vídeo você já vai lá ver, porque eu juro que tá bem legal. Então se você puder me dar essa super força indo lá, deixar um comentário, curtindo. E é isso. E aí foi o terceiro que eu li, né, no mês de março. Depois dele, eu li um outro livro digital, que foi Tudo e Todas as Coisas. Eu já tinha lido um outro livro da Nicola Yoon, né, que é a escritora desse livro, que foi O Sol Também é uma Estrela. E Tudo e Todas as Coisas, acho que foi o primeiro romance da Nicola Yoon, e o segundo foi O Sol Também é uma Estrela. E assim, eu li primeiro O Sol Também é uma Estrela, então eu tava com uma expectativa muito grande em Tudo e Todas as Coisas. Porque eu amei O Sol Também é uma Estrela, foi um dos meus preferidos do ano passado. Tem vídeo também falando dos meus lidos de 2021, vou deixar linkado também. E assim, eu fui com muita expectativa em Tudo e Todas as Coisas, principalmente por eu já ter visto o filme, porque tem a adaptação também, tanto de O Sol Também é uma Estrela, quanto de Tudo e Todas as Coisas. Tem o filme deles, né? E eu já tinha visto o filme de Tudo e Todas as Coisas. Falei o título desses dois livros várias vezes.
Mas eu já tinha visto o filme, então eu tinha uma expectativa nele. E não supriu minhas expectativas. Acabei me decepcionando um pouco. Mas assim, é um livro muito bom. Pra quem não sabe sobre o que fala, né? Ele vai contar a história da Madeline, que é uma menina que tem uma doença muito rara, que ela tem um problema no sistema imunológico dela, que ela não pode, em hipótese alguma, sair da casa dela. Porque tudo no exterior da casa dela pode afetá-la de alguma forma a ponto dela morrer por, tipo assim, com uma gripe, com uma coisa muito simples pra gente, pode acabar matando ela. Então, tipo, desde sempre ela vive dentro da casa dela. E aí o livro meio que começa quando os vizinhos se mudam, né, pra casa do lado da dela. E ela começa a observar a vida desses vizinhos, né? Principalmente o Oliver, que acaba se tornando um crushzinho dela. E aí eles começam a conversar pela internet. E aí vai trabalhando em cima disso. Tem um grande plot no final, mas como eu já tinha visto o filme, eu já sabia. E assim, é um livro bem rápido, bem fluido. Os capítulos são bem curtinhos. Então você lê bem rápido. Tem bastante capítulo, mas você lê muito rápido. Também é um livro curtinho, deve ter umas 200 e pouquinhas páginas. Mas, assim, eu achei que o final... Não gostei do final. Eu achei que deixou muito aberto. Pra quem já sabe do grande plot que tem, esse plot ele não é desenvolvido, tipo assim, não mostra as consequências dele pra Madeline, pra mãe dela, pro Oliver. Não mostra essas consequências de forma detalhada. É uma coisa muito em aberto. Ó, aconteceu isso com fulano, isso com ciclano. Assim, eu achei que, tipo assim, como o livro ele foi detalhado em muitos momentos, esse momento também tinha que ser detalhado. Mas eu acho que é uma coisa que a Nicola Yoon faz. Porque tanto em O Sol Também é uma Estrela quanto nesse, acontecem as coisas e aí pulam uns anos e ela faz o final do livro depois de uns anos. Então, pode ser uma coisa característica da escrita dela, mas eu achei que nesse livro faltou um pouco, sabe? Como foi o primeiro dela, né? Eu acho que ela com certeza melhorou muito escrevendo o segundo romance, né? Que é O Sol Também é uma Estrela. Então, assim, eu acho que eu devia ter lido todas essas coisas e depois o outro. Mas ainda assim é bom, eu acho que eu dei 3,5 pra ele, tá? Eu fui conferir porque eu nunca lembro a avaliação que eu dou, mas eu tô tentando usar o Scoob esse ano. Então se você quiser me seguir lá no Scoob, eu vou deixar o link aqui na descrição, meu user lá é EFariaX. Então se você quiser ir lá me seguir, eu tô usando lá pra você ver minhas atualizações de leitura em tempo real, ou mais ou menos em tempo real. Mas eu vou falando mais das minhas leituras lá e eu fico conferindo as avaliações que eu dei. Enfim, eu dei 3, na verdade, pra ele, 3... porque eu esperava mais, por já ter gostado muito do outro livro da Nicola Yoon. Mas ele é bom. É também um young adult bem gostosinho de ler. E aí depois dele eu li Sem Você Não É Verão, da Jenny Han, que é a mesma autora de Para Todos os Garotos que Amei. Eu li o primeiro desse livro em janeiro, que é O Verão que Mudou Minha Vida. E aí esse é o segundo. Então ele vai continuar, né, contando a história da Belly, Conrad e Jeremiah, que é um triângulo amoroso. E assim, alguns anos atrás, acho que 2011, 2012, não sei direito, eu vi que muita gente sempre fala que nessa época tinham muitos livros que tinham triângulos amorosos. Só que nessa época eu não lia praticamente nada de livro. Então, porque meu hábito de leitura mesmo voltou no ano passado. Então, eu nunca tinha lido nenhum livro com essa temática de triângulo amoroso. Já tinha visto algumas séries, filmes e tal, mas livro não. E assim, por ser o primeiro que eu tô lendo com essa temática, eu achei muito interessante. Eu achei bem legal, bem desenvolvido. Mas assim, é uma coisa muito louca essa questão de triângulo amoroso. Mas eu achei bem legal, ele vai continuar contando a história da Belly. O Conrad e o Jeremiah, eles são irmãos. Então, depois do primeiro livro, né, acontece uma grande coisa que vai dar continuidade nesse livro aqui, contando como que essa grande coisa refletiu na vida de cada um. E ainda assim, esse relacionamento, né, essa grande coisa não tem a ver com o relacionamento amoroso entre eles. E uma coisa muito interessante na escrita da Jenny Han, pelo menos nessa trilogia aqui, né, a trilogia de verão, é que tanto no primeiro, no segundo, quanto no terceiro livro, porque eu já li o terceiro, mas não no mês de março, então ele vai estar nas minhas considerações dos lidos de abril. Que assim, no final de cada livro, ela, tipo assim, acabam os capítulos e ela coloca alguns anos depois e coloca uma pequena coisa. Que aí faz você ficar questionando o que aconteceu pra levar a essa coisa. Tanto que aqui eu criei uma teoria que tá escrita de lápis, eu criei uma teoria do que eu achava que ia acontecer, que eu já li o terceiro livro, não aconteceu nada do que eu achei. Mas assim, aí com esse finalzinho que ela coloca, dá vontade de você continuar o livro logo em seguida, pra você saber o que leva
a essa situação. Mas até que é bem bom, eu gostei. A escrita também é muito fluida, muito rápida de ler. Eu li esse aqui bem rápido, ele é bem curtinho o livro, ele tem 230 e poucas páginas, 237 páginas. Então, assim, ele é bem rápido de ler e também é um ótimo livro pra tirar da ressaca literária. Se eu também tivesse começado com ele, eu acho que teria funcionado. Então, esse mês, né, eu li alguns livros menorzinhos, mais young adults, pra tentar me tirar dessa ressaca e, amém, consegui. Tô continuando com o meu ritmo de leitura semi-normal, né, porque minhas aulas voltaram, então não tá do mesmo jeito que antes, mas ainda tá ótimo. E aí esse livro aqui eu dei 4 estrelas pra ele, é bem gostosinho também. E assim, tem algumas coisas pra falar sobre o terceiro livro, mas isso só nos meus lidos de abril, então já se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo. E foram esses, né, os 5 livros que eu li no mês de março em comparação a fevereiro. Eu li bem pouco, mas ainda assim eu acho que tá ótimo. Eu acho que se você leu pelo menos 2 livros, eu acho que já tá bom. Eu acho que o importante é você manter o seu ritmo de leitura e respeitar o seu ritmo de leitura. Não ficar se comparando. E é isso, eu acho que eu consegui fazer uma boa recuperação, mesmo tendo começado a ler a partir do dia 14 do mês de março. Eu acho que eu consegui ler até que bastante livro, né? Só na metade do mês. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, por favor, de deixar um comentário. Comenta aqui quais livros você leu esse mês. Me faz alguma indicação de um livro. Vai assistir o vlog de leitura de Corte de Névoa e Fúria, que tá bem legal, eu juro. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso, um beijo e até a próxima.